Boa noite aos brasileiros e portugueses. Nós começamos mais um Desconversas desta semana. Aguardamos que a nossa querida Marta Lívia Suplicy consiga chegar a tempo. Mas a ideia hoje do programa, a proposta é falar sobre uma lei brasileira, mas na verdade seguir a linha do que nós estamos conversando nos últimos dias, né? Então nós falamos sobre recomeços, falamos sobre escolhas versus arrependimentos, falamos sobre culpa, temos falado insistentemente sobre autoconhecimento, e a ideia é, onde é que isso nos leva? Né? Isso nos leva a saber quais são as nossas fragilidades ou nossas fortalezas e onde é que nós temos que colocar limites, né? Para que, como a doutora Silvia já trouxe nos programas anteriores, nós não tenhamos aí gatilhos disparados. Porque é bom quando os gatilhos disparados nos trazem lembranças boas, né? Aquele cheirinho que lembra alguma coisa boa da nossa infância, aquela música que lembra aquele nosso primeiro amor, né? Que foi bonito e tal, mas ficou ali atrás com uma boa lembrança. Mas quando esses gatilhos, determinadas ações ou atitudes nos disparam gatilhos, principalmente esses que invadem o nosso espaço, é sobre essa questão que nós vamos estar conversando. E nós estamos aí, né? Uma semana antes do Carnaval, todo mundo sabe que Torre Vedras é a alma do Carnaval em Portugal, né, Silvia? E a doutora Silvia está exatamente ali. Então, eu já passo a palavra para você, doutora Silvia, e vamos começar mais uma desconversa da noite de hoje, dizendo que não é não, né? Sim, hoje o tema que nos trouxe aqui, boa noite a todos, em primeiro lugar, boa noite, Soeira, boa noite aos portugueses e aos brasileiros, e uma saudação especial aos torrienses que fizeram o favor de nos estar a ouvir, porque, como tu disseste e muito bem, aqui já é carnaval, apesar de supostamente a terça-feira gorda ser só para a semana, mas em Torres Vedras o carnaval começa logo no primeiro fim de semana de janeiro. E portanto, imagina. Uh, Agradeço então a todos que nos estiverem a acompanhar e peço também que participem, coloquem questões. O tema que nos trouxe hoje e que não vai muito longe da linha que nós temos estado a falar, tem a ver efetivamente com aquilo que nos faz, por vezes também, nos pôr em risco. Obviamente que existem situações que nós não conseguimos controlar e a Soeira já nos vai explicar qual é esta proposta de lei do Brasil que é traduzida por não é não, colocando limites, mas é importante que nós, não podendo controlar tudo na nossa vida, pelo menos estejamos atentos para nos proteger e se realmente não podemos fazer mais do que isto, pelo menos não nos colocarmos em perigo e não nos colocarmos em situações onde existe muito maior probabilidade de que as coisas não corram bem, não é, Soeira? Passo-te a palavra. Bom, na verdade, assim, a Marta está saindo de uma reunião, acho que ela consegue entrar daqui a pouco, né? A Marta, ela é presidente do COFEM, que é o Conselho Feminino da Federação da Indústria de São Paulo, um dos órgãos mais importantes do nosso país, e ela também é presidente da Virada Feminina, né? Esses dois órgãos, digamos assim, têm desenvolvido uma série de políticas públicas, têm trabalhado para que leis sejam aprovadas a favor das mulheres. Então, até por esse motivo que a Marta foi convidada para estar conosco, né? Mas eu já quero fazer um spoiler mais ou menos do que seria essa lei e queria entrar, Silvia, na verdade, nos aspectos psicológicos, né? Essa lei, nós tivemos já em 2018 uma lei, salvo engano, 13.618 de 2018, que começa a tratar a importunação sexual, assédio sexual como crime, não é? Então, isso é um avanço importante. E no final desse ano nós tivemos essa lei do não é não. Na verdade, esse conceito do não é não é uma frase que tem sido usada mundialmente,
né, para determinar o quê? Que nenhum homem tem o direito de tocar uma mulher, né, sem que ela tenha dado permissão para isso, né? Ou seja, um sim é um sim, um não nunca é um talvez, um não é um não. E aí parece que essa importunação ela se dá até por meios mais invasivos, mas até determinados tipos de olhares e comentários eles podem disparar gatilhos nas pessoas e fazer com que essas mulheres se sintam desconfortáveis, não é? Existe a coisa que é bacana, interessante, da paquera, enfim, que é aquele jogo saudável, mas esse momento em que você ultrapassa a linha daquilo que é saudável e daquele que é consentido para algo que invade o espaço do outro, é nesse ponto que nós vamos estar tratando. E o que eu quero colocar nesse sentido, né? Se nós pensarmos na nossa natureza animal, né, porque nós temos uma natureza animal, e pensando como as coisas acontecem no reino da natureza, os animais só brigam por três coisas: espaço, né, território, comida e procriação. Né? E essa questão do espaço, quem tem animal, por exemplo, consegue entender muito bem essa questão da territorialidade. Né? Então, se nós estamos falando dessa questão de territorialidade dentro de algo que é uma norma, né, uma lei dentro da natureza, ou seja, ninguém invade o espaço de ninguém, porque se você invadir meu espaço, aí nós vamos comprar briga. Eu queria que você falasse um pouco, Silvia, dessa questão dos limites e, principalmente, o que isso pode acarretar numa pessoa, tá? Quando esse limite é ultrapassado. Bom, então já há muitas coisas para falar, não é? Se nós estivermos a falar, antes de mais, nos limites de cada um, os nossos limites dependem da nossa história, da forma como nós fomos educados e daquilo que nós consideramos que temos que suportar, que não podemos reclamar, que às vezes misturamos aquilo que até onde é que é um direito e o que é um dever, o respeito pelo outro, a invasão do espaço, qual é que é o meu espaço, o que é que eu devo preservar, e tudo isto, obviamente que estavas a falar em questões da natureza e da parte animal, mas nós, a partir do momento que vivemos em sociedade e também dependendo do contexto em que estamos inseridos, essas regras, essas leis vão modificando. Depois tem, obviamente, a ver com o que eu estava a dizer, que tem a nossa educação, aquilo que nos foi transmitido e que nós, quando nos é dito alguma coisa muitas vezes, repetidamente, nós acreditamos. Quando nos é dito que nós devemos aceitar aquilo que nos oferecem, aceita, dá um beijinho a esta pessoa, fala aqui a este senhor, não respondas mal, não sejas mal educada, reverência, por exemplo, pelos mais velhos, ou por alguém que tem mais poder, quando, dependendo também do contexto social de onde nós vimos e aquilo que nos é transmitido, nós vamos nós próprios criando os nossos limites, aquilo que nós consideramos que é correto ou não. E é a partir daí, a partir do nosso filtro, do nosso olhar, da nossa visão, que nós vamos também considerando que algumas posturas dos outros possam não ser desrespeito, porque aquilo que para mim se calhar é perfeitamente normal, para ti pode ser considerado abusivo. E daí que às vezes existem estas subjetividades que também dificultam, por um lado, a análise das situações, mas por outro, às vezes também dá imenso jeito às pessoas que são intrusivas e abusivas de fingirem que não sabiam que estavam a invadir o espaço do outro. E é por isso que é tão importante existirem leis e regras que sejam gerais, que sejam abrangentes para todos, e claro que já se percebeu que é preferível colocar regras de situações que às vezes nós pensamos, mas isto é óbvio, isto é uma questão de bom senso, não era preciso estar numa lei, não era preciso que, por exemplo, o não fosse não, porque a partir do momento que eu nem sequer disse sim, eu nem sequer disse que queria
eu não abri a minha boca, eu não permiti, eu não consenti, portanto, porque é que só o facto de eu não dizer nada já faz com que alguém pense que eu estou a acatar uma situação? Porque é que quem cala consente? Isto são frases que nos são ditas muitas vezes e que nos levam a acreditar que é assim e que, por nós não termos percebido atempadamente, recusado atempadamente, não termos conseguido sermos suficientemente firmes, fazem até com que, principalmente neste caso, as mulheres se sintam culpadas, sintam que de alguma forma foram responsáveis por alguma coisa menos boa que lhe aconteceu. Isto é impensável, não é? Nós sermos vítimas de algum tipo de abuso e ainda assim considerarmos que por não termos sido espertas o suficiente ou estarmos alerta o suficiente, ainda tivemos responsabilidade ou culpa naquilo que está a acontecer. Isto obviamente que tem que deixar de existir. Infelizmente, nós vamos vendo que grande parte das situações que estão regulamentadas passaram a ser respeito pelo outro, a igualdade de oportunidades, não são só valores naturais das pessoas. São valores de algumas pessoas que passaram a ser luta dessas mesmas pessoas e que, por via da penalização, se assim não for, passaram a ser regra para todos, não é? Infelizmente, grande parte das coisas só passam a ser respeitadas ou passam a ser feitas quando há uma penalização, se houver o contrário, porque não havendo uma penalização suficientemente forte, quando o crime compensa, ainda vai havendo um instinto animalesco nas várias situações, não é? Não só de abuso, mas de outras, e que fazem com que o ser humano considere que pode prejudicar o outro desde que isso seja em seu favor. E, portanto, claro que quanto mais regulamentado, quanto mais definido estiver o espaço de cada um, e para além de estar definido, houver a preocupação de se alguém invadir o espaço do outro, haja efetivamente um castigo, então é isso que ativa na nossa cabeça o nosso filtro, ele fica mais afinado e é aquilo que nos faz refletir e alterar a nossa tomada de decisão, no sentido em que eu prefiro não fazer alguma coisa que me apetecia muito, eu prefiro trabalhar o meu impulso porque eu sei que vou ter uma penalização. Se eu não souber que vou ter uma penalização, não é só porque eu sou pessoa que eu vou fazer. Infelizmente, nem todos nascemos da mesma forma, não é? Nem todos temos a mesma estrutura, a mesma visão das coisas, o mesmo respeito pelo outro. Volto a dizer que depende sempre muito de onde nós vimos, do contexto em que estivemos inseridos, da nossa educação. E infelizmente há pessoas para quem o valor da vida é muito baixo e que consideram que não têm nada a perder e que olham sobretudo para si, mesmo que isso seja em detrimento dos outros. Soeira. Silvia, esse último ponto que você colocou fala de uma situação que o outro invalida, né, a vida do outro. Mas eu noto que essa questão da ausência de limites, né, esse tipo de lei acaba sendo aplicada, porque, por exemplo, essa lei não é não aqui no Brasil, ela é uma lei que reflete aquela NOCALI que foi promulgada na Espanha em 2018 em função daquele lamentável episódio de um futebolista brasileiro, né, que violentou uma moça dentro de uma danceteria em Madrid, né, salvo engano. Então, essa lei ela decorre dessa situação. Esse não é não é um manifesto de uma percepção mundial. E aí você trouxe essa situação de alguém que não dá o valor à vida. Mas eu penso, Silvia, que essa questão do limite
Assim, também puxando o gancho de uma coisa que eu achei fantástica que você disse, foi: não existe igualdade sem respeito ao limite do outro, ou seja, a igualdade ela se manifesta também em assegurar que o outro tem o mesmo direito que eu. Então, ou seja, um homem tem que ter a segurança de chegar no lugar para onde ele se destina em segurança, da mesma forma que uma mulher. Um homem não deveria temer a sua trajetória, a mulher não deveria temer sua trajetória. Né? Então, se nós pensarmos nessa questão da igualdade, nós estaríamos num mundo que é igualitário se ambos pudessem viver da mesma forma, que não é o que acontece. Né? Então, Silvia, por exemplo, há um consenso dentro de algumas mentalidades no sentido assim: eu acho que passa, segura a pessoa, não quer muita. Segura a mão da mulher e força ela a ter uma conversa, e força ela a ter uma aproximação, isso quando não quer beijo, enfim. Mas essa pessoa, quando ela tem uma recusa, interpreta aquilo como se fosse um jogo de sedução, não é? Quando na verdade não é um não, é um não. Então, Silvia, eu queria que você me dissesse um pouco de qual é a sua percepção de ações que são normalizadas, como essa mentalidade do tipo: ela não quis falar comigo agora porque ela quer dar uma de difícil, ou está fazendo um charminho, ou enfim. Eu queria que você me dissesse, Silvia, dentro de tudo isso que você falou, e eu acho que você já resumiu o programa todo nesses primeiros 10 minutos, o que é um absurdo isso, que me deixa quase sem perguntas, mas eu queria que você trouxesse, Silvia, qual é essa percepção, essas pequenas coisas que incomodam, sabe? Essas pequenas coisas que incomodam. Porque, por exemplo, hoje eu estava conversando com uma pessoa e ela falando de situações que ela vivenciou, de manipulação, enfim. Eu falei: você parou para pensar que a manipulação começou até quando essa pessoa quis determinar quando é que você ia encontrá-la? Olha, só tenho agenda dia tal, você se organize para estar na minha agenda. Não, isso pode ser. Eu falei: não. Falei: começa a observar a escala. Se não vai começando com coisas pequenas assim. Então, Silvia, eu concordo com você que há pessoas, como por exemplo o caso desse jogador, que abusar de uma mulher que está totalmente alcoolizada e que não tem a menor ciência do que ela quer ou não da vida, né, naquele momento, porque ela é totalmente incapaz de tomar uma decisão devido ao seu estado. Mas assim, você concorda que, tirando esses casos extremos, nós temos coisas banalizadas no dia a dia? Sabe, aquelas piadinhas do tipo: esse copo de água entregue por você fica mais saboroso. Sabe, essas coisinhas? Eu falo isso porque eu já ouvi, tá? Eu simplesmente, sendo cordial com a pessoa, ouvir esse tipo de comentário, eu virei as costas e saí. Então, assim, como é que é? Como é que é essa situação, Silvia? Essas pequenezas, sabe? Essas coisas miúdas que ou vão crescendo ou que denotam, talvez é assim. Quais são essas coisas que nós, essa questão de limites do ser humano? Bom, eu acho que é importante definir aqui duas situações que, estando inseridas ambas nos abusos, mas que acabam por ser bastante diferentes. Uma que tem a ver com a violação propriamente dita, não é? Em que alguém do nada é violado, mesmo que não tenha dado qualquer tipo de código, qualquer tipo de informação ou de palavra relativamente ao violador, e, no entanto, isso não o impede de o fazer. Depois, a outra parte que também tem a ver com os abusos, mas que tem a ver com algo onde existe ainda alguma, que pouca seja, interação e que pode ser mal interpretado. Parece-me que não há nenhuma razão para haver má interpretação. Eu acho que qualquer pessoa que esteja bem com ela própria e que seja saudável mentalmente, e neste caso estamos a falar quer de homens, quer de mulheres, ou quer de homens com mulheres ou homens com homens, se estivermos a falar de um abusador,
se for uma pessoa saudável mentalmente, saberá com certeza, não terá qualquer tipo de dúvida se a pessoa com quem está porque quer, ou se está constrangida, se está desconfortável, ou se está a sentir-se pressionada em estar com ele. Qualquer pessoa consegue, todos nós já tivemos interações com outras pessoas e percebemos perfeitamente quando é que a outra pessoa está connosco, porque quer, mesmo que seja até numa conversa, quanto mais numa relação mais íntima. E, portanto, tudo aquilo que nós percebemos que está a deixar a outra pessoa desconfortável, cabe-nos a nós, se formos saudáveis mentalmente, lá está, impedirmos que se perpetue e que continue. Portanto, parte-se logo de um princípio que essa pessoa não está bem. Claro que estamos a falar de pessoas que têm perturbação da personalidade, que vêm, obviamente, de uma falha narcísica, sobretudo, pessoas extremamente inseguras e que precisam de sentir que conseguem atingir um determinado objetivo, mentem a elas próprias no sentido de considerarem que aquela pessoa os deseja ou que conseguiram realizar os seus desejos e, portanto, é obviamente uma perturbação. Agora, no que diz respeito à tua questão mais direta, que são aquelas coisas corriqueiras do dia a dia que continuam a ser permitidas, infelizmente existem ainda muitas e mais infelizmente ainda também existem às vezes, por exemplo, de mulheres para mulheres, não é? Alguém que chega às vezes de uma forma vestida de uma forma um bocadinho mais descontraída, ou que ri um bocadinho mais alto, ou que diz uma piada qualquer e que tem logo uma conotação, depois admira-se, depois não está à espera, esta deve querer, está mesmo danadinha. Ouvem-se coisas deste tipo, não é? Comentários, às vezes só e apenas porque a pessoa está bem disposta, ou porque a pessoa fez o comentário, ou porque naquele dia tem uma roupa se calhar um bocadinho mais chamativa. Isto continua a ser permitido que aconteça e uma pessoa faz um comentário e 6 ou 7 riem-se daquilo que está a acontecer. E, portanto, obviamente que isto não pode ser permitido, da mesma forma que às vezes há alguns comentários que são feitos, algumas aproximações, as pessoas passarem de uma forma muito próxima, até em termos físicos, de nós, não é? E há sempre aquele limiar entre até onde é que eu me posso realmente chatear, ou se calhar vou deixar passar e não vou dizer nada, mas realmente isto deixou-me desconfortável. Claro que me parece que não é muito difícil perceber qual é o limite. O limite é sempre aquilo que deixa o outro desconfortável, aquilo que eu estou a tentar e eu consigo perceber qual é a reação do outro. Tu falaste aí no jogo da sedução, claro, que é importante, todos nós o fazemos, mas a partir do momento que nós percebemos que o outro não está a reagir, não nos está a dar sinais comprovativos de que quer a mesma coisa do que nós, cabe-nos interromper essa interação. Nós vemos, por exemplo, e então as redes sociais são uma grande porta para que isso aconteça. Às vezes pessoas que mandam mensagem, à qual não se responde, e a pessoa volta a mandar mensagem, e não se responde, e a pessoa volta a mandar mensagem. E nós percebemos que existe ali uma perturbação, não é, de personalidade, em que alguém que, mesmo não tendo tido resposta, continua a insistir, quando claramente o interesse da outra parte não é o mesmo. E isto faz-nos pensar qual será a postura desta pessoa se estivesse presencialmente. Se, através das redes sociais, continua a insistir, às vezes temos 20 mensagens da mesma pessoa, uma por semana ou uma por mês, ou o que quer que seja, a pessoa continua a insistir, mesmo não tendo resposta, então nós percebemos que aquela pessoa claramente se tem tão má conta que mesmo neste suposto jogo da sedução não quer saber, não tem interesse em perceber que o outro não está com o mesmo interesse que ele e continua a insistir. Isto é perturbador, não é? Isto é nitidamente alguém que não se conseguindo ter a si próprio em consideração, provavelmente numa situação presencial teria um comportamento desagradável que deixaria o outro desconfortável. E como é que nós conseguimos controlar isto ou evitar que isto aconteça? Através de uma penalização. Só assim, infelizmente, porque, volto a repetir-me,
Claro que estamos a falar aqui sempre em questões de bom senso, claro que a maior parte das coisas não seriam necessárias chamar a atenção ou estarem regulamentadas, mas infelizmente nós também sabemos que nem sempre isso acontece e que as pessoas não respeitam o espaço dos outros e grande parte das vezes, quando dizem que os sinais foram dúbios, estava vestida de determinada forma, estava num sítio onde isso era muito provável de acontecer, estava à noite na rua, foi a pé para casa, sozinha, não pode jamais ser desculpa para o que quer que seja, não é? Ou simplesmente porque não disse não, porque não tem que dizer não. Pelo contrário, que tem é que, no caso de querer, dizer que sim. Não é preciso dizer nada. Eu não tenho sequer que olhar para alguém, mas também não tenho que baixar o olhar, porque não tenho que me sentir incomodada. E isto, infelizmente, tem que ser penalizado por parte do abusador para que não continue a acontecer. Soira. Eu vou relatar aqui, Silvia, uma pesquisa que foi feita, o resultado foi publicado. Outra pergunta que eu quero te fazer, tá? Para embasar essa lei do não é não, eu vi que houveram até apresentações de algumas pesquisas, e teve um lugar que tem uma pesquisa que chama Bares Sem Assédio, que ouviu 2.221 mulheres maiores de 18 anos no Brasil, em um questionário disponibilizado pela internet no início de 2022. Então, assim, cerca de 2/3 das brasileiras entrevistadas relataram já terem sofrido algum tipo de assédio em bares, restaurantes e casas noturnas. O estudo revelou também que 53% das entrevistadas já deixaram de ir a um bar ou balada por medo de assédio, ou seja, volta naquele ponto da igualdade, né? E apenas 8% frequentam regularmente esse tipo de estabelecimento sozinha. 41% delas se sentem mais confortáveis na presença de um grupo de amigos. Dentre as que relatam assédios, 40% já foram seguradas por alguma parte do corpo por não terem dado atenção ao agressor, e 63% contam que sentiram raiva, e 49% impotência diante da violência que elas sentiram. E essa semana aconteceu uma coisa curiosa. Eu estava conversando com uma pessoa, né, uma mulher que já está no doutorado, enfim, e eu fiquei muito surpresa porque ela teve praticamente um surto, pelo que ela me contou. Não é? Ela recebeu uma cantada de uma pessoa e ela me ligou e falou: poxa vida, será que não dá para enxergar que eu sou uma mulher que tem cérebro? Eu estou cansada de ser olhada porque eu tenho seios, porque eu tenho bumbum, porque eu tenho pernas. O que acontece com essas pessoas? Mas assim, ela teve um surto realmente. E aquilo foi uma surpresa para mim. Eu ouvi, eu falei: olha, calma, eu consigo entender. E até essa situação que eu enfrentei semana passada revelam muito de como é que nós estamos, né, em relação a esses pontos. Eu tenho muito essa percepção de que as pessoas elas estão meio como uma panela de pressão, não é? Sujeitas a qualquer momento a pessoa fazer um comentário qualquer e aquilo disparar um gatilho tão gigantesco, tamanho esgotamento dessa pessoa em função desses rompimentos de limites constantes. Então, Silvia, o que você orienta para que nós aprendamos a lidar com eles e com essa sensação de impotência e fragilidade, enfim, o que você nos orienta nesses momentos? O que a gente precisa começar? Você pode, como ser humano, se sentir com seu limite ultrapassado de qualquer forma. O que você orienta, Silvia, a fazer nesses momentos? Eu acho que talvez no primeiro momento, muito, sabe? Para ela chegar e mandar uma mensagem e falar: eu não quero mais fazer parte desse grupo porque eu me senti desrespeitada.
ela teve um surto. Olha, Seira, eu estou a ouvir muito mal, estou a ouvir aos cortes, mas eu penso que eu entendi aquilo que tu me estavas a solicitar. Há algumas questões que são importantes colocar aqui, que eu comecei logo por dizer, que têm a ver com não nos colocarmos em perigo. E quando eu falo em não nos colocarmos em perigo, não significa de todo deixarmos de fazer a nossa vida ou impedirmos de nos divertir ou de irmos a determinados locais só porque estão lá algumas pessoas que nos vão incomodar. Isso não pode acontecer, não é? Porque senão então nós estamos de alguma forma a empoderar as pessoas que não devem ter esse poder e a demonstrar-nos que estamos amedrontados com essas situações. No entanto, é muito importante a todos os níveis e isto vem sendo constante em todos os nossos conversas. É muito importante que nós tenhamos informação, que nós saibamos o que é que se está a passar. Quanto mais conscientes nós estivermos, mais alerta nós estivermos, melhor conseguirmos identificar os sinais, identificar posturas, perceber que aquela postura não é normal, aquele comportamento não é normal, aquela pessoa já está ali há algum tempo a observar-nos, nós também estarmos mais atentos àquilo que se passa à nossa volta, melhor nós nos conseguimos também proteger. E isto é muito importante, estarmos alertas, estarmos conscientes de nós próprios, não vivermos evadidos. Agora, isto vai andando para trás e leva-nos a outra questão que é conseguirmos estar mentalmente saudáveis, porque nós também precisamos não estar nessa panela de pressão, precisamos não estar com a cabeça no outro lado qualquer e nem sequer estarmos a perceber-nos o que é que se está a passar à nossa volta e que se calhar estamos a ficar numa situação de perigo e nem sequer nos darmos conta. E para isso é preciso que nós estejamos bem connosco próprios, não é? Que não estejamos demasiado preocupados, demasiado estressados, demasiado efetivamente com o pensamento no outro lado qualquer e consigamos também nos protegermos, sabermos que sempre que nós saímos à rua, seja porque via for, infelizmente, mas que temos que estar sempre a olhar ao nosso redor. Agora eu gostava de falar de outra situação que me parece que é extremamente importante e que tem a ver, tocando novamente no ponto que iniciei, que tem a ver com a educação. E a educação não só do abusador, mas também da vítima, ou da vítima, mas também do abusador, porque nós temos também ainda, infelizmente, mulheres que educam filhos, homens, na desigualdade e continuando a dar-lhes primazia e a fazê-los sentir que eles só porque nasceram homens têm algum dom ou têm algum poder ou têm algum direito diferente do das meninas. E isto tem mesmo que parar de acontecer, não é? E quando nós vemos que são mulheres, mães, que o fazem, isto é assustador, porque se nós pensarmos que algumas coisas que são ditas aos filhos de incentivo, vai lá, faz-lhe isto, vai lá aquela menina e faz-lhe aquilo, e é uma brincadeira, e se nós pensarmos que se fosse ao contrário não era nada simpático, não é? Nós não gostávamos nada, se fosse com uma filha nossa, por exemplo, se calhar é importante nós pensarmos que realmente as crianças têm que ser educadas, os cidadãos têm que ser educados, as disciplinas nas escolas têm que ser, obviamente, estimuladoras cognitivamente, mas têm que ser, sobretudo, educadoras emocionalmente, porque nós precisamos muito de ter cultura, mas precisamos, sobretudo, de ser bons seres humanos. É isso é que vai condicionar a nossa vida, é isso é que nos vai orientar. E tu falaste aí de que maneira é que nós nos podemos orientar. Nós precisamos de saber o que é correto, o que não é correto, que podemos dizer que não, que devemos dizer que não, que a partir do momento que, independentemente da minha amiga considerar de outra forma, mas se a mim me incomoda, eu não devo permitir que aquilo continue, que eu tenho que respeitar aquilo que eu estou a sentir, que não faz mal nenhum que outras pessoas pensem de outra forma, mas eu tenho que ficar de bem com a minha consciência, eu tenho que fazer aquilo que eu acho correto. Agora, tudo isto só acontece se eu for educada nesse sentido, se eu for valorizada, se aquilo que eu
penso, que eu sinto, que eu digo, for ouvido por alguém, e que efetivamente, seja por via dos pais ou por via dos educadores, isso for reforçado. Não aceites aquilo que não queres, não permitas aquilo que não é bom para ti, diz sempre que não quando achares que não é confortável. Eu pergunto-me onde é que, pelo menos fora de casa, gostaria muito que em casa isso acontecesse, mas eu pergunto-me fora de casa, sobretudo nas escolas, uh, e às vezes até noutras atividades extracurriculares, onde é que isto é trabalhado? Isto é tão importante, dar educação emocional, permitir que uma criança perceba que pode ficar zangada, que pode não querer aquela situação, pode até nem querer aquela amizade. Às vezes esses abusos, essas manipulações, esses, como há bocadinho tu dizias, relativamente àquilo que te contaram, a ser sempre aquela pessoa que decide onde e quando e a que horas, não é? Às vezes nós vemos isso até nas crianças. É sempre o mesmo que decide as brincadeiras, é sempre o mesmo que decide quem é que manda, é sempre o mesmo que decide quem é o professor e quem é o aluno, quem é o patrão, quem é o empregado, e nós percebemos logo a partir daí que existem crianças, obviamente, que têm mais ou menos autoestima, que se calhar tendo a mesma baixa autoestima, mas têm formas diferentes de se expressar, e que é muito importante nós percebermos que quando uma criança é agressiva, porque é que ela é agressiva, e explicar aos outros amigos que eles não têm que aceitar aquilo e onde é que se devem dirigir se aquilo acontecer, que se alguém tentar fazer alguma coisa com eles que eles não gostem, que podem perfeitamente contar e que não têm culpa nenhuma, nem responsabilidade nenhuma, façam eles o que fizerem, façam as crianças o que fizerem, nunca, jamais terão responsabilidade sobre algum abuso que algum adulto ou alguém mais velho, às vezes até um adolescente, possa fazer sobre eles. E isto tem que ser explicado, tem que ser dito sem ser entre dentes, sem ser em segredo, sem ser às escondidas. Tem que ser dito todos os dias para que não haja dúvidas nenhumas, para que uma criança saiba quem é que deve recorrer, para que uma criança saiba, por exemplo, que infelizmente estes abusadores não estão só lá fora, não estão só em sítios de perigo, às vezes estão dentro de casa, às vezes estão perto dos amigos, dos pais, e que têm que pedir ajuda, e que quando dizem que não, basta que não queiram, não é não. Acabou, não há volta a dar. Não há um só uma vez, não há um experimenta, não há, vais ver que não vai doer nada. Não é não. E podem fazê-lo, têm o direito de fazê-lo, têm o direito de se respeitar. E grande parte das vezes, infelizmente, esses gatilhos que tu falaste logo de início são de pessoas que, no fundo, ainda são crianças, ainda se comportam e pensam como crianças, ainda acham que não têm o direito, de recusar, ainda acham que não podem desrespeitar o outro, que se calhar é uma afronta se não aceitarem alguma coisa, e que, infelizmente, e volto a dizê-lo, não estamos a falar em questões de violação, em que não há volta a dar, em que a pessoa não tem sequer oportunidade de se defender, mas infelizmente, por vezes, por via de não se conseguir dizer que não atempadamente, a pessoa pode efetivamente se colocar numa situação onde corre perigo, onde depois é mais difícil recuar e sair dessa mesma situação perigosa. Soira, palavras finais. Bom, Silvia, você está colocando aí uma coisa que eu achei muito interessante, eu fiquei pensando, né? Tem a coisa da educação do lar, mas ao mesmo tempo que você tem valores, você tem uma pressão social que é muito grande, né? E eu fui lembrando de algumas histórias, né, que eu já ouvi. Eu sou uma contadora de histórias, então é difícil para mim não contar uma história ou lembrar de um exemplo, enfim. E aí, eu lembro de uma grande amiga que lamentavelmente faleceu, ela tinha os dois filhos adolescentes, né? E um dia fizeram uma brincadeira, né? Nós estávamos ali juntos, e uma pessoa virou e falou: Nossa, seus filhos estão grandes, né? Aí a pessoa disse assim: então, daqui a pouco você tem que começar a falar para os pais das meninas, né? Segurem suas cabritas que os meus bodes estão soltos. E ela muito gentilmente respondeu assim: Olha, eu direi o seguinte,
que você pode soltar suas cabritas, porque os meus bodes foram muito bem educados e ensinados a respeitar as filhas dos outros. Então, esse ditado não se aplica na minha família. E aí também, né, tem uma coisa que meu pai falava, eu já disse, né, que aqui em casa não tinha muito essa coisa de homem e mulher, a regra valia para todo mundo, né? E os meus irmãos sempre ouviam do meu pai: olha, você tem irmãs e vocês provavelmente vão casar e podem ter filhas, então tratem as filhas dos outros como vocês querem que tratem suas irmãs e tratem as suas filhas. E um dia aconteceu um episódio muito curioso. O meu irmão, você sabe que eu tenho um irmão que é artista circense e ele foi contratado para um evento. E aí ele estava lá na frente da loja e ele resolveu entrar e ele viu uma conversa ali do gerente daquela loja e de outras pessoas. Ele falou: olha, as pessoas estavam. E é o que você falou, né? Coragem de se rebelar, mesmo que você seja o único dentro daquela condição. Ou seja, a coragem de dentro de um grupo falar: eu não concordo com isso, isso é errado e eu não vou compactuar. E aí ele entrou para tomar uma água e a pessoa fez a piadinha, né? Aquele homem tosco, né? Não sei o que, falando de que ele estava aproveitando de outras mulheres, uma coisa assim bem tosca. E ele perguntou para o meu irmão, e todo mundo começou a rir, e ele falou para o meu irmão: é ou não é, palhaço? Ele falou assim: olha, eu acho que. Ele falou assim: você está pedindo a minha opinião? Ele falou assim: sim. Ele falou assim: olha, a sua opinião, não, na minha opinião, a sua atitude não é a atitude de um homem. Você está fazendo uma piada que eu não sei se você notou, deixou todo mundo constrangido, inclusive as mulheres que estão aqui ao seu redor. Então, se você quer essa minha opinião, eu diria que você precisa deixar de ser desagradável. Tem piadas muito mais interessantes para que você possa abordar no meio das suas conversas. Virou as costas e saiu, né? E eu, né? Falei, mas enfim, são essas coisas, né? Mesmo de situações que eu já ouvi, dele estar no metrô cheio e meninas serem importunadas por outros caras. Óbvio, né? Ele faz isso porque, além dele ter 1,80 m de altura, ele foi campeão mundial de Kung Fu, então ele sabe como se defender, como defender as pessoas. Mas brincadeiras à parte, de qualquer forma, a ação dele qual foi? De ir lá defender as meninas. Né? Sério, deixa-me só dizer uma coisa. O problema é que não é brincadeira, não é? E que o teu irmão, para além da autoestima que ele tem e da boa educação que ele teve, em que existiu sempre igualdade entre rapazes e raparigas, a questão é que efetivamente ele se sente à vontade porque a postura dele, o físico dele, também o permite, porque infelizmente nós continuamos a viver numa sociedade em que nós, por sermos mais frágeis, as mulheres, da mesma forma que um homem que seja mais frágil fisicamente, está muito mais suscetível de sofrer um ataque de alguém do que um homem que é mais forte, que é mais alto ou que é mais que tem mais músculos, por exemplo. E isto é mesmo muito triste e não é mesmo brincadeira. Ele pode dar-se a esse luxo e ainda bem que pode, e tomara que todas as pessoas o pudessem fazer e que pudessem, sem estarem preocupadas com retaliações, com vinganças, poderem dizer o que pensam, mas o que é facto é que ele o pode fazer por essas razões. É triste, no caso dele ainda bem, mas é triste que seja assim, Seira, desculpa. Não, sim, totalmente, mas é o que eu estou dizendo. São exemplos, são coisas que você fica sabendo no seu dia a dia, mas de qualquer forma, assim, ele colocou, por exemplo, na situação do trabalho que ele estava fazendo, o trabalho dele em risco, porque no dia seguinte ele não voltou, ele falou: olha, eu não vou trabalhar num lugar onde as pessoas, ainda que ele tenha sido contratado por uma situação pontual, ele falou: onde eu vejo essa forma de tratamento com as pessoas, né? Uma forma abusiva, desrespeitosa. Assim, eu não vou entrar em detalhes porque foi uma coisa muito tosca mesmo que foi dito ali, mas eu acho que assim, você trouxe uma questão, Silvia, que eu achei fenomenal, que é a questão da educação em casa, dos valores que você tem que ter como princípios seus para ser forte o suficiente para também ajudar o mais fraco a impor esse limite, porque às vezes a pessoa realmente não consegue, né? E é muito importante você ter a figura de alguém ali que te apoia nessa situação e nesse contexto de proteger, né? Então, um dia desses eu ouvi uma coisa que eu acho tosca, né? Mas enfim, as mulheres não querem direito sem entender exatamente quais são os direitos que nós buscamos, né?
Então, elas que se virem para se proteger. Não, nós ainda queremos sim a figura de pessoas protetoras do nosso lado. Não necessariamente vai ser um homem. Eu já vi situações, eu mesmo já fiz isso, de enfrentar uma outra pessoa, um dia desses voltando do metrô, eu percebi que eu continuei, um fulano seguiu minha amiga que era menorzinha, a hora que eu percebi, eu já gritei o nome dela, ela nem tinha percebido, o fulano percebeu o que eu percebi e falei, olha, vai embora, porque agora nós estamos em duas. E aí ele realmente foi. Mas, assim, eu acho que essa responsabilidade, Silvia, que nós temos que ter, e você trouxe muito bem, né? Temos que ter educação em casa, mas nós também temos que manter esses valores na sociedade, não buscar a aprovação de ninguém para aquilo que é errado, né? Porque se nós compactuarmos com aquilo que é errado, nós vamos continuar promovendo a normalização de atos e palavras e ações que não deveriam ser normalizadas e que as pessoas não têm ideia de que, às vezes, ela faz uma brincadeira tosca que vai disparar um gatilho numa pessoa no final da noite a ponto dela desmoronar sabe, enfim. Né, no mundo que nós estamos vendo atualmente, você pode disparar um gatilho a ponto da pessoa perder a esperança totalmente, pouco que ela tinha, e cometer um ato suicida. Né? Então, com essas minhas palavras, Silvia, e assim, obviamente, agradecendo todas as ricas reflexões que você nos traz, né, que me faz ficar pensando depois dias, eu termino o nosso Desconversas, chamando atenção para os próximos dias, não só de carnaval, mas em todos os outros dias, para que nós tentemos reconhecer quais são os limites das pessoas, que nós buscamos, que nós tenhamos essa capacidade de buscar entender quem é o outro, né? Às vezes a pessoa só está sendo simpática com você, ela não tem nenhuma outra intenção, às vezes ela só está se colocando a serviço, porque ser bom nesse mundo ainda é algo que nós estamos buscando, né, Silvia, e tantas outras pessoas, nós ainda estamos buscando manter a bondade, a generosidade, o espírito de serviço, enfim. Então, que nós possamos defender uns aos outros e também tratar com compaixão quem ainda não teve esse entendimento que nós temos, né? Porque aí nós entramos também no contexto do julgador, sem levar em conta o que a Silvia colocou, que é qual meio que essa pessoa foi formada, o que foi passado de verdade para ela. Então, também não entremos no julgamento, mas eu acho que essa questão da educação, da orientação, de repente mostrar para a pessoa que a postura dela está sendo inadequada, seja um caminho para nós não termos que colocar em lei coisas que, como a Silvia bem colocou, teriam que ser de bom senso. A Marta, lamentavelmente, continua lá na reunião dela, me mandou uma mensagem aqui, e aí nós vamos colocar a Marta numa outra ocasião, talvez em março, aí, que é o mês das mulheres, para ela contar para nós todas essas ações de leis e políticas públicas que ela tem estado envolvida. Silvia, um grande abraço para você, muito obrigada mais uma vez, e deixo um abraço para todos. Obrigada também, Soeira. Obrigada a todos os que nos estiveram a assistir. Queria só dizer ainda que realmente o mundo não está melhor. Acho que algumas pessoas, infelizmente eu não fiz parte delas, acreditaram que depois da pandemia o mundo ia ficar melhor e as pessoas iam ficar melhores e mais, desculpa, mais sensíveis e mais empáticas, mas foi algo que eu sempre duvidei e infelizmente realmente revelou-se precisamente o contrário. Acho que o mundo não está melhor e se nós não fizermos parte dele no sentido de contribuir e de o melhorar, nós somos somos iguais às outras pessoas que também não são boas, não é? Nós não podemos só reclamar e não fazer nada de bom. Cabe-nos a nós, enquanto cidadãos, enquanto pais, enquanto professores, enquanto amigos, enquanto conhecedores de alguém que precisa da nossa ajuda, contribuirmos para que algumas situações que nós vemos que são mais frágeis realmente não se tornem em questões de perigo. Esta situação em concreto, esta lei não é não, no Brasil veio a lume sobretudo agora, não que já não existisse, mas veio a lume sobretudo agora na altura do Carnaval, porque e também em Portugal, mas sobretudo no Brasil, o Carnaval é uma altura muito perigosa, é uma altura em que ocorrem muitos abusos, muitas violações, precisamente
porque temos que também ter em conta os abusos a todos os níveis, no sentido de abuso de álcool e de drogas, em que as pessoas realmente se descontrolam e ficam fora de si, e que obviamente que não é desculpa para absolutamente nada, mas que efetivamente todas as outras pessoas que se cruzam com alguém que está descontrolado ficam em risco, e portanto é nesse sentido que eu penso para que também aqui as pessoas tenham em atenção não andarem sozinhas, terem sempre não só alguém consigo, mas também uma forma de contactarem alguém que digam onde é que estão, mais ou menos a zona em que estão, alguém saiba onde é que estão, a que horas é que é suposto chegarem, porque estas são situações atípicas, são dias atípicos em que se considera normal, por exemplo, que alguém não chegue a casa a determinada hora, e às vezes pode estar a acontecer alguma coisa de menos bom e não temos como saber se as pessoas não nos derem essa informação. Portanto, protejam-se, tenham, mesmo que não queiram dizer aos pais, mas pelo menos digam a amigos, digam a alguém, façam, não estejam em sítios nem em situações em que qualquer pessoa desconheça o sítio onde estão, para que de alguma forma, se necessário for, as pessoas deem pela vossa falta e possam procurar ajuda. Portanto, protejam-se, não se coloquem em risco, estejam sempre com alguém por perto, alguém da vossa confiança, e divirtam-se muito, aproveitem o carnaval e sejam firmes quando dizem não, porque não é não. Um beijinho grande, obrigada e até para a semana.